É dever dos pais conduzirem a educação, darem possibilidades de profissionalização, né, de inserir os jovens no mercado de trabalho. Isso é dever dos pais. Só que esse dever não recai só sobre os pais. Ele também recai sobre o Estado e sobre a sociedade. Esse projeto que você está mencionando, que você vai passar a explicar a partir de agora também como que ele funciona, é um exemplo de como a sociedade atua em situações de famílias altamente vulneráveis. Está começando mais um episódio do Bendita Família. Este é um espaço para discutirmos questões importantes e que impactam todos os núcleos familiares. Eu sou a Lilian Gaspar, advogada, e sou apaixonada por ajudar famílias a encontrarem caminhos de paz e união em seu núcleo familiar. O tema de hoje pode estar impactando diretamente o seu núcleo familiar, porque hoje nós vamos tratar dos jovens e do desemprego. E eu quero iniciar esse episódio trazendo uma pesquisa do IBGE que apontou que 14,9% dos jovens entre 18 e 24 anos estão fora do mercado de trabalho. Essa pesquisa foi realizada no primeiro trimestre de 2025 e esses números apontam que houve um aumento em relação ao trimestre anterior, porque no final de 2024, a taxa era de 12,9% de jovens desempregados. E esses números demonstram que as famílias devem estar muito preocupadas com o futuro dos seus filhos. Os pais não só se questionam se estão conduzindo adequadamente a vida de seus filhos e orientando para uma profissionalização adequada e uma educação adequada, mas também se preocupam, com certeza, com o prolongamento dos jovens dentro de seu núcleo familiar e, consequentemente, com esse sustento que se prolonga no tempo. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje aqui, porque essa preocupação ela é mais da classe média, com certeza, mas a gente tem também aquelas classes menos favorecidas, mais vulneráveis, que, por outro lado, sequer têm condições de sonhar com o futuro do filho. Às vezes não têm possibilidades e desconhecem mesmo os caminhos para que o filho tenha um futuro de sucesso. E para falar sobre tudo isso, eu convidei uma pessoa muito especial. O nome dela é Luciane Squarcialupi. Eu conheci a Lu faz uns 10 anos, mais ou menos, porque nossos filhos estudam juntos até hoje. E foi um encontro muito especial e a gente formou uma amizade muito bacana. A Luciana, ela é formada em jornalismo e ciências sociais e trabalha com juventudes há mais de 15 anos. Depois de uma rápida passagem pelo jornalismo na editora Abril e pela sociologia no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, ela trabalhou no Ministério da Cultura do ministro Gilberto Gil, com o programa de Pontos de Cultura. Seu trabalho com juventudes esteve ligado à educação regular para apoiar o uso de tecnologias em sala de aula. Depois, trabalhou na formulação da reforma do ensino médio em projetos de empreendedorismo e, recentemente, na United Way Brasil, coordena um projeto de inclusão produtiva de jovens em extrema vulnerabilidade. Lu, eu vou te chamar assim, tá? Por favor. Carinhosamente. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. E eu tenho certeza que a nossa discussão, nossa conversa vai ser muito rica e vai trazer muitas reflexões para todas as famílias que nos ouvem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra, não é simples estar aqui, né? Eu brinco que, apesar de jornalista, eu gosto de ficar atrás das câmeras ou nos textos, mas não assim, conversando e sendo filmada.
Mas como você falou, é uma amizade que é muito especial para mim também, e eu tenho muita admiração pelo seu trabalho e por este projeto, né? Eu acho que o Bendita Família e o podcast é um presente para a gente como sociedade, então poder contribuir um pouquinho é uma honra e um prazer para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, muito carinhosa. Obrigada. Lu, para a gente começar, então, eu queria que você explicasse um pouquinho do projeto que você trabalha, onde você atua. Explica um pouquinho como que é esse trabalho junto aos jovens, que eu já vou adiantar um pouquinho, é um trabalho que capacita os jovens para entrar no mercado de trabalho. É isso, né? É isso. Então, hoje eu atuo num projeto que faz exatamente o que você falou, né? Então, trabalha com o que a gente chama de competências socioemocionais e com outras competências práticas para que esse jovem consiga ter mais habilidade e consiga competir mais de igual para igual em vagas para inclusão no mercado de trabalho, né? Legal. Mas conta um pouquinho como que você chegou até aí antes disso, por favor. Então, a minha trajetória, como você falou, né, na bio, eu sou jornalista de formação, eu atuei como jornalista um pouco, depois fiz ciências sociais junto e confesso que eu achava que a minha paixão ia ser jornalismo, porque eu sempre gostei de escrever, mas na verdade eu gostei muito da antropologia e da sociologia, né, entender a sociedade como um organismo vivo e como ela se relaciona, como que acontece, né, essa organização social e como a cultura entra nisso, todos esses elementos, foi apaixonante. Então, eu trabalhei como jornalista, mas acabei tendo a oportunidade de trabalhar em centro de pesquisa, e eu gostei muito, foi um trabalho muito legal com um professor da faculdade, o Álvaro Comim, professor de sociologia da faculdade que eu cursei, né, da Universidade de São Paulo. Mas logo depois eu tive um convite por questões da vida, né? A vida vai conduzindo a gente. Eu tive um convite de ir para o Ministério da Cultura, quando o Gil era ministro, para trabalhar com os pontos de cultura. E foi um trabalho incrível, ligado à tecnologia já, né? Então, eu trabalhava numa equipe que fazia o registro das manifestações culturais. Basicamente, o programa do Gil era registrar manifestações culturais pelo Brasil afora. E eu atuei no grupo que ajudava essas pessoas, né? Esses pontos de cultura, como a gente chamava, em várias localidades a registrar. Então, imagina um grupo de congada no interior de Minas. Todas essas manifestações precisavam ser filmadas e eram publicadas. Eu trabalhava nisso. E aí, por intercorrências desse trabalho no Ministério da Cultura, eu acabei percebendo que ali na prestação de contas desses grupos, uma dificuldade em prestar contas, acabava levando esses grupos a situações jurídicas sérias, né? E por falta de informação, por falta de educação. Educação formal. Educação no sentido de conhecimento, né? De repertório. Porque eram pessoas muito simples, né? Pessoas de regiões muito simples, de cidadezinhas pequenas. E eu também muito jovem, e veio essa sensação de que a educação era e eu acredito nisso até hoje, né? É um fator decisivo na transformação pessoal e social, né? De uma pessoa, de uma família e de uma sociedade. E aí, eu e uma amiga que trabalhávamos juntas no Ministério da Cultura, decidimos abrir uma consultoria de educação. Começamos trabalhando com educação e tecnologia, e aí fui para uma grande fundação trabalhar com educação, que daí foi quando eu entrei, né, em sala de aula, apoiei secretarias para inserir tecnologia nesse contexto. Depois veio a reforma do ensino médio, liderada pelo Ministério da Educação do Brasil, e essa fundação estava no grupo de discussão dessa reforma, e eu representava, né, a fundação. Depois trabalhamos com empreendedorismo,
juvenil também, né? Então, a educação formal, a universidade, o ensino técnico não é a única opção, né, para essa juventude. E aí, quando a gente, desde esse trabalho, desde o Ministério da Cultura, eu já estava em contato com grupos de muita vulnerabilidade, né? Então, eram jovens de escola pública, depois jovens empreendedores que tiveram menos acesso. A gente não está falando... O meu trabalho sempre esteve ligado a esse público, não tanto ao público de classe média ou classe alta, sim. E atualmente eu trabalho num projeto de inclusão produtiva, de novo, só que agora talvez seja o momento em que eu estou trabalhando com o público mais vulnerável de toda a minha carreira, né? Porque é o universo de extrema vulnerabilidade mesmo. E aí agora o projeto envolve a partir do autoconhecimento desse jovem, né? Então, em cada lugar acontece de um jeito diferente, porque a base desse trabalho é o que esse jovem traz na bagagem. Então, às vezes, a gente tem jovens que já sonham, que conseguem dizer o que eles querem para a vida deles, e tem jovens que não conseguem imaginar um futuro. E aí o trabalho começa ajudando eles a entender que eles têm futuro, que eles podem sonhar. E aí a gente volta àqueles dados e aquela preocupação que eu falei dos pais, das famílias, que, no fundo, é dever dos pais conduzirem a educação, darem possibilidades de profissionalização, né, de inserir os jovens no mercado de trabalho. Isso é dever dos pais. Só que esse dever não recai só sobre os pais. Ele também recai sobre o Estado e sobre a sociedade. Esse projeto que você está mencionando, que você vai passar a explicar a partir de agora também como que ele funciona, é um exemplo de como a sociedade atua em situações de famílias altamente vulneráveis, que não têm condições sozinhas de conduzir a educação do filho. É aí que entra o Estado, é aí que entra a sociedade, para auxiliar essa família a inserir, a conduzir, a dar educação para os jovens e para que eles possam ter um futuro digno, né? Esse é o ponto, né? E como que a gente consegue atuar mesmo quando essa família não consegue. Eu estava recuperando alguns dados, né? O censo de 2022 dizia, que é o último censo que a gente tem registro, né? Dizia para a gente que a gente tem mais ou menos 200 milhões de brasileiros. Desses 200 milhões, 47 milhões são o que nós chamamos de jovens, que são aqueles que estão entre 15 e 29 anos. Uma idade um pouco avançada, mas que na nossa designação de Brasil é a juventude, de 15 a 29 anos. São 47, eram em 2022, né? Nesses dados, 47 milhões. Então, a gente está falando de quase um quarto da população brasileira são jovens de 15 a 20, eram jovens de 15 a 29 anos em 2022. Só que desses 47 milhões, 10 milhões, para ser mais exata, 9,8, estavam fora da escola e não tinham terminado a educação básica. Nossa. Então, o nosso contexto de Brasil era em 2022, e provavelmente a mesma situação que a gente vive hoje, né, ou muito próxima disso, um país que 20% dos seus jovens não concluíram a educação básica. E aí, quando a gente pega a Fundação Itaú Educação e Trabalho, junto com a Fundação Roberto Marinho, fizeram um estudo muito bonito, que se chama Juventudes Fora da Escola. E eles olharam com dados, com uma métrica bastante rigorosa, né? E eles conseguiram trazer para a gente que 73% desses jovens, desses que a gente está falando, que são 9,8 milhões, não pretendem voltar a estudar. Nossa. Mas quando a gente fala que não pretendem voltar a estudar, não significa que eles não querem voltar a estudar. Significa exatamente o ponto que você trouxe. Significa que eles não têm condição, eles não têm amparo, eles não têm uma família
que possa garantir a eles estudar, voltar a estudar. Sim. E aí, quando a gente olha para isso, é bastante alarmante, porque como que a gente vai ter uma sociedade economicamente forte se a gente está falando que 1/5 dela, né, 1/5 dessa sociedade que está começando a entrar no mercado de trabalho, não tem ensino básico até o 3º colegial. E aí que a gente cai nos empregos informais, inclusive. Nos empregos informais, no empreendedorismo, até em alguns casos na criminalidade, Sem porque que dúvida. opções a gente está oferecendo para esses jovens conseguirem seguir um caminho produtivo. Essa pesquisa, Juventudes Fora da Escola, ela traz um outro dado, acho que 2 dados que são bem importantes da gente pensar. O primeiro é que 7 de cada 10 desses jovens são negros. E aí a gente traz uma outra questão que reforça, né, todas as políticas de afirmação que a gente precisa manter, que vários momentos a gente justifica, a gente questiona, e que é por isso, né, porque a grande maioria que sofre muito ainda é negro, que a gente tem que fazer essa reparação. Esse é o primeiro dado muito alarmante. E o segundo é que quando a gente vai investigar por que esse jovem está fora da escola, a primeira resposta é por uma questão de busca de trabalho, é porque ele precisa aumentar a renda da sua família. Sim, muitas vezes ele é o sustento da família, né? Aí o pai às vezes está incapacitado, a mãe também, tem que criar outros irmãos, né? Outros filhos, então esse jovem sai de casa não para estudar, mas para trabalhar. E de uma maneira, muitas vezes, sem dignidade, né? Informal, e tem que arregaçar literalmente as mangas e ir em busca de algum sustento para a família. E aqui a gente vê, com esses índices altíssimos de desemprego, quer dizer, a gente vê que realmente eles vão para o emprego informal ou para alguma outra... Porque não tem qualificação, né, ali. A qualificação é muito baixa. Então, nos primeiros, o projeto que eu trabalho hoje é um projeto de inserção produtiva e que está muito ligado à aprendizagem, né? A aprendizagem é a primeira forma. Bom, você pode falar melhor do que eu, mas é a primeira forma legal, né, de inserção. Eu vou só pontuar aqui, então, que no Brasil o trabalho é permitido a partir dos 16 anos, com exceção do contrato de aprendizagem, que permite que se inicie com 14 anos. Só que existem várias regras, várias questões que devem ser obedecidas. Então, por exemplo, não pode... O trabalho de jovem em geral, né? Dos 14 aos 18 anos, ele não pode, por exemplo, trabalhar, fazer hora extra noturno, por exemplo, jornada noturna. Não pode trabalhar em lugares insalubres ou perigosos. Então, existem várias restrições, mas o trabalho ele pode iniciar com 16 anos e o contrato de aprendizagem permite ir a partir dos 14. E é com isso que você trabalha, né? Exatamente. Capacitando o jovem para ingressar como aprendiz, né? É isso. Porque, no fundo, quando a gente olha para esses dados que a gente estava falando e a gente entende que esse jovem, ele precisa trabalhar, ele precisa ter sustento, a lei de aprendizagem é uma oportunidade desse jovem não abandonar o estudo e, ao mesmo tempo, conseguir trabalhar. Sim. E, de alguma forma, um dos requisitos do contrato de aprendizagem é que ele esteja, inclusive, estudando, né? Exatamente. A jornada é uma jornada diferenciada para garantir esse estudo e tudo isso. E quando ele é bem utilizado, ele pode ser uma alavanca fundamental na vida desse jovem. E também pode ser um instrumento muito interessante para as empresas. É legal a gente falar disso, né? Porque existem muitas empresas no Brasil que a mão de obra ela não precisa ser extremamente qualificada, né? E aí, quando você associa uma aprendizagem com um curso técnico, por exemplo, né? Então, esse jovem faz o curso técnico e, ao mesmo tempo, ele é aprendiz, ele é uma mão de obra que pode ajudar, de fato, na empresa e, ao mesmo tempo, garantir uma qualificação para esse jovem
Então, essa empresa não só está respeitando uma normativa, né, respeitando o que a legislação brasileira exige. Cumprindo o papel social dela também. É isso, cumprindo um Exatamente. papel social e contribuindo para uma construção de um país melhor. Sim. Um jovem aprendiz vai dar mais trabalho do que um adulto, né? Talvez ele tenha questões de comportamento, de compromisso, que são essas questões que no curso que hoje eu coordeno, a gente tenta trabalhar com bastante força. Mas é isso, a gente conseguir mudar a realidade de um país que hoje tem 20% dos seus jovens sem ter concluído o ensino médio, o ensino básico, é um custo alto demais para o futuro da gente como sociedade, né? E aí, Sem dúvida. as empresas conseguirem receber esses jovens e dar espaço para eles, é isso, é um papel social que é maravilhoso, assim. Que, aliás, as empresas elas têm que cumprir uma meta, elas têm pelo menos 5% das vagas disponíveis, de vagas técnicas, né, de instruções técnicas, têm que ser ocupadas por jovens aprendizes. Exatamente. Porque é isso, a sociedade como um todo precisa atuar na profissionalização dos jovens, na educação. E é dessa forma que a lei acaba exigindo isso. Porque se não é por uma vontade própria, por uma iniciativa própria, tem que ter uma lei aí que obrigue, pelo menos esse mínimo. Mas é muito importante que os empresários se atentem para essa necessidade de acolher realmente esses jovens, para que a sociedade funcione próspera, né? E para que a gente consiga um desenvolvimento, né? Porque não adianta a gente imaginar que não tem um custo. No começo você falava, né? A sociedade ela tem uma obrigação, ela precisa garantir as condições básicas para esse jovem poder estudar, né? A família precisa garantir as condições de estudo. Mas, às vezes, a gente está falando de famílias que recebem menos do que um salário mínimo. E que o Estado precisa, até legalmente, né, Li, tem obrigações legais de intervir para apoiar essa família a garantir esses direitos, né? E a aprendizagem é um dos caminhos para esse jovem conseguir, ao mesmo tempo, trabalhar e ter esse direito de estudar garantido. Sim. E fala um pouquinho, Lu, na sua experiência com esse projeto, como que é, uma curiosidade minha mesmo, como que é o engajamento, porque a gente está falando aqui do seu projeto, ele atua com jovens de alta vulnerabilidade. E como que é o engajamento das famílias em relação a esse projeto? Eu sei que vocês, esses jovens, eles acessam o projeto por meio de escolas, né? Vocês localizam eles nas escolas. Mas as famílias, quando eles estão lá inseridos, como que é o engajamento delas com isso? Eles apoiam, tem apoio, não tem? Como que é isso? A gente chega nesse jovem, né? Então, a nossa busca é pelos jovens de alta vulnerabilidade. Então, a gente está falando de famílias extremamente pobres e que vão ter um benefício maior, seja com a inclusão desses jovens no mercado produtivo, seja com uma capacitação maior, com ampliação de repertório, como a gente chama, né? Com a possibilidade desses jovens sonharem. E é muito difícil chegar nesses jovens, né? Se a gente fosse ser muito rigoroso, a vulnerabilidade maior está nos jovens que não estão frequentando a escola, né? Que são jovens extremamente potentes, mas que neste momento estariam fora da escola e fora do mercado de trabalho. Mas acessar esse jovem é muito difícil, porque você não tem equipamento social que ele frequente, que você consegue chegar até ele. Então, em geral, como que a gente consegue atuar? A gente atua em cidades muito pequenas, ou a gente chega por uma escola. Em São Bernardo do Campo, agora eu tô fazendo uma turma que a gente chegou por um projeto social que já atua na comunidade, em um bairro bastante carente,
e pela escola desse bairro. Então, é um convite nessa escola. E aí, você me perguntou sobre as famílias, né? Essa rede de apoio é muito diferente entre os vários jovens, né? Então, às vezes, os amigos são a rede de apoio deles e não a família. Em muitos casos, quando esses jovens estão estudando, às vezes a família ela quer manter aquele jovem ali, mas precisa que o jovem vá para a escola. Mas em outros casos, a gente tem. Eu tive situações, por exemplo, nessa última ida em São Bernardo do Campo na escola, né? A gente passou um QR Code e pediu para o jovem mandar um telefone para a gente entrar em contato. E alguns jovens mandaram o telefone da mãe, né? Então, eu conversei com algumas mães que queriam ter certeza que o projeto existia, que aonde o filho ia estar. Então, é difícil, né? Assim, a gente está falando de talvez de famílias que são menos estruturadas e que, em geral, gastam mais tempo da vida delas na luta do trabalho, no deslocamento e tudo isso. Mas, quando podem, existe uma rede de apoio ali, né? Então, é uma tentativa de conseguir apoiar esse jovem a construir um futuro. Sim. Não vai ser uma família que talvez se preocupe em esse jovem ficar mais tempo dentro de casa, como você falou, né? Que é o que acontece muito numa classe média. Mas é uma família que se preocupa em como esse jovem consegue ajudar com recurso dentro de casa, mas que não perca a oportunidade de continuar estudando, né? Uhum. E em relação ao jovem mesmo, que entra para esse projeto, para esse programa, qual é o índice de engajamento? Eles realmente se empenham, eles enxergam, a partir do momento que eles estão lá, eles começam a enxergar o valor do trabalho numa família? Você percebe isso neles ou não? A gente tem uma taxa de evasão, que é uma taxa de evasão mais ou menos como o que acontece na educação. Então, entre 15% a 30% de jovens não terminam o curso. Nesse número, tem coisas muito legais. São jovens que estão procurando emprego e que, de repente, conseguem um emprego. E aí não terminam porque começaram a trabalhar. E várias vezes, especialmente nessa época do ano, não começam a trabalhar na lei de aprendizagem, né? Começam em empregos informais. Então, vai para o shopping vender mais no fim de ano, né? Nas festas, vai para as lojas de rua, vender como vendedor temporário e tal. Então, tem isso. Eu acho que a grande maravilha de um projeto que nem esse é o que você consegue enxergar de transformação desse jovem, dele com ele mesmo, sabe? Então, eu brinco que a régua é alta, mas não para o jovem chegar nessa régua. O que a gente mede e o que a gente consegue ver é de onde esse jovem saiu e aonde ele conseguiu chegar. Então, na mesma turma, a gente tem jovens que falavam, quando a gente perguntava, né? Por exemplo, a gente tem um primeiro exercício, um dos primeiros encontros, que é um exercício de você imaginar que você estaria numa manchete de jornal dali a alguns anos, e que essa manchete falaria sobre você. Olha que legal. E aí o exercício é o jovem contar o que essa manchete falaria de você. E aí você pega jovens, e isso é num dos primeiros encontros, porque é como a gente consegue medir o quanto o jovem tem de autoconhecimento, né? Nossa, mas Lu, é muito, muito bacana isso que vocês fazem com pessoas tão vulneráveis mesmo economicamente, que com certeza nunca nem passou pela cabeça deles fazer algo como isso, né? Que vocês propõem. E é muito legal porque os jovens engajam, eles fazem, né? Esse sentido do engajamento é muito alto, sabe? É muito difícil você ter uma turma. A enxergar um futuro para eles, né? Eles começam a enxergar que o caminho da família deles, que eles vão construir, pode ser diferente. E às vezes, nem sempre, esses jovens vislumbram um futuro bom, tá ali.
Então, eu já peguei manchetes de jornal que eram a morte de um deles estampada na página, sabe? Nossa, olha só. No sentido do caminho que ele estava trilhando. Mas é um processo reflexivo mesmo, Sim. de você conseguir olhar e dizer, bom, se eu continuar no caminho que eu tô, Eu a manchete do jornal vai ser essa, sabe? Mas olha, é muito impactante. Então é acho, muito, pra ele estar isso. participando disso, É né? isso. Eu lembro que recentemente esse projeto, ele tem, acho que um ponto muito, muito legal, né? A United Way Brasil, ela tem um ativo que é incrível, que é o relacionamento com empresas. Empresas muito diversas e todas elas engajadas em algum trabalho social. Então, esse projeto, dentro dele são 10 encontros do jovem, né? Então, e 2 deles são mentorias, são funcionários, uma empresa apadrinha, uma empresa topa trabalhar com esses jovens. Ah. E aí, o que que ela faz? Qual é a contrapartida dela? Ela disponibiliza funcionários que vão fazer mentoria com esses jovens, e esses jovens vão fazer uma visita na empresa. É basicamente isso. E aí, a United Way também é uma empresa, uma instituição que pode ser voluntária, que pode apadrinhar uma turma. E a gente apadrinhou uma. Então, eu era mentora de alguns jovens. E aí, nesse dia, eu estava conversando com esses jovens, e no grupo que eu estava mentorando, tinha uma menina que queria fazer medicina e um jovem que queria continuar sendo motoboy. E ele trazia uma realidade bem específica, né? Então, ele falava de uma viagem, né? O trabalho dele envolvia ele fazer uma viagem por dia para o que ele chamava do centro da cidade e que isso pagava um dinheiro muito alto, muito bom, né? Então, a gente já começa a entender mais ou menos e imaginar do que ele estava falando. E ele tirava sarro da menina que ia estudar mais 5, 6 anos, sem receber dinheiro nenhum, pagando uma faculdade ou tentando uma pública, para só depois começar a ganhar algum dinheiro quando ele, como motoboy. E aí você ter a oportunidade de fazer essa discussão, e a discussão vai até onde esse jovem consegue ir, né? Sim. Eu sei que ali ele ficou com a pulga atrás da orelha, de quanto de futuro ele teria se mantendo ali, né, naquela atividade que ele estava praticando. Por conta de estar no comparativo com uma outra jovem que estava sonhando um sonho diferente, sem juízo de valor, né? Acho que não é o trabalho envolve a construção de um projeto de vida, de um primeiro. A gente sempre fala para eles, né? Esse é o primeiro rascunho, porque a gente na vida adulta, né? Quantas vezes você já enveredou por novos caminhos dentro da sua profissão, né? Eu sou jornalista e cientista social e trabalho hoje com projeto social, né? Sim. Então, esse projeto aqui, ó, nesse projeto do podcast. é isso, né? Então, a gente se revisita muitas vezes. E essa é uma das coisas que nesse projeto a gente quer ensinar para esse jovem. Na verdade, é uma coisa que eu acredito com muita força, né? Na reforma do ensino médio, uma das coisas que a gente defendeu é ter a disciplina projeto de vida dentro do ensino médio, né? Então, hoje em dia é um tema. Na verdade, tem várias discussões, mas em teoria, na construção da reforma do ensino médio, projeto de vida era um dos temas, porque a ideia é você ajudar esse jovem a pelo menos conseguir vislumbrar, né? Sem dúvida. Você não consegue sonhar aquilo que você não consegue construir aquilo que você não sonhou antes. Então, ajudar esse jovem a sonhar alguma coisa é talvez trazer ele de volta para a escola e aí ter uma sociedade mais economicamente mais forte, com menos desigualdade. Sem dúvida. E proporcionar a ele realmente, por meio do sonho, força para que ele consiga conquistar uma vida mais digna do que a família de origem, né? Porque no direito de família a gente fala muito de herança como patrimônio, mas nesse caso a gente tem que dizer que o que mais importa, e não é nesse caso, em todos os casos, porque da vida a gente não leva nada. O que a gente leva são os valores. São os valores que importam. E aí vocês, por meio de um projeto como o de vocês, é o exemplo de como a gente dá forças para esses jovens
transformarem o núcleo familiar que eles vão construir dali para frente, com outros valores, porque essa história que você conta do motoboy e da outra que sonhava diferente, mostra muito como os valores impactam na vida de uma pessoa, porque naturalmente ele se vê naquilo, não consegue nem se enxergar, como você falou, nem consegue se enxergar numa outra realidade. E vocês, um projeto como o de vocês, possibilita que eles abram um pouco a mente, o olhar, verifiquem com que mais que eles podem ganhar dinheiro além daquilo que eles fazem atualmente, para que eles projetem um futuro melhor para a família que eles vão ter, né? E isso eu vejo muito ligado a essa questão de herança, mesmo como legado, como legado de valores que você passa para as próximas gerações, né? E acaba inspirando mesmo a própria família de origem, que às vezes está um pouco acomodada, tem um irmão que está acomodado, um primo, e que acaba se inspirando também. Isso pode acontecer. Eu lembrei agora de um outro jovem que não passou, na verdade eu não sei se passou pelo projeto antes, mas não passou enquanto eu estava nele, né, o Kaique. Mas antes de contar essa história, eu só queria pegar um gancho, né, eu acho que essa questão de pensar em herança é uma questão bem maravilhosa da gente pensar de novo como sociedade, né? O quanto a gente consegue contribuir e o quanto de fato a gente consegue mudar a vida do entorno, mudar aquela realidade no entorno, quando a gente amplia repertório e perspectiva. Sim. Talvez a gente tenha dois grandes pontos para a gente pensar quando a gente fala de juventudes, né? A juventude privilegiada é uma juventude privilegiada em qualidade de educação, mas é uma juventude privilegiada especialmente em repertório, em experiência de vida. E quando a gente fala de experiência de vida, a gente está falando em como se portar em um ambiente de trabalho, em como conversar com as pessoas, em como fazer uma viagem, em falar uma outra língua, ou pelo menos conseguir fazer uma leitura de contexto, sabe? A gente às vezes se pauta muito, né, na educação formal, dentro da escola, e na qualidade daquela educação. Mas tem todo um entorno social que aumenta muito o privilégio de jovens que conseguem ter essas experiências. E aí, projetos como esse tentam trazer exatamente isso para esses jovens, né? Então, conversar com pessoas e funcionários de empresa que esse jovem não teria acesso. Sim. Quando ele conseguiria ir para uma grande empresa, visitar uma grande empresa, ou entrar dentro de um chão de fábrica, entender como ele funciona, né? A realidade para ele muito distante. Muito né? distante. Às vezes o pai e a mãe até trabalham nessas fábricas, mas ele não está ali, né? Então, não é raro os jovens saírem de uma visita e dizerem: eu quero trabalhar aqui, eu quero vir, né? O que eu preciso fazer para trabalhar aqui? Porque tem esse impacto muito grande. E você falou sobre a mudança do entorno, e eu lembrei muito do Kaique, porque o Kaique foi um jovem, ele conta essa história, foi um jovem que viveu em abrigo, né? Ele tinha uma realidade familiar, se eu não me engano, ele tinha um núcleo familiar, mas em um dado momento ele entendeu que era melhor ele viver num abrigo, e ele virou uma referência. Esse jovem conseguiu uma bolsa de estudos para estudar em um colégio em São Paulo bem renomado, e acho que ele estuda para fazer medicina agora. Mas ele contava, né, em um podcast, inclusive, ele contava que eu acho que ele voltou uma vez num abrigo onde ele vivia, né, e uma criança bem menor que ele disse para ele que ele era a inspiração,
né? Que aquele menininho queria ser como ele. Olha só. E isso é muito lindo, né? Tipo, um jovem que talvez tenha tido poucas inspirações, Sem dúvida. virou a inspiração de uma criança menor que tem uma condição muito parecida com ele. Porque é isso, né? As pessoas que se identificam com aquela história, que se veem naquela pessoa, se identificam e acabam se inspirando. É muito natural esse processo, né? É. E é muito lindo quando a gente fala de pessoas que vivem numa situação muito desfavorável. É isso. Né? E não é, às vezes a gente pode imaginar, né, que é muito legal essa história, pena que eu não posso fazer nada relacionado a isso, né? Mas não é verdade, né? Eu acho que tem uma possibilidade, um espaço de construção social muito legal a partir do lugar que você estiver, seja ele qual for, né? Se é dentro de uma empresa, talvez buscar, né? Será que eu posso ser tutor de um aprendiz que trabalha na minha empresa, né? Se eu sou um analista, um gerente, posso tutorar um aprendiz e aí ser o melhor tutor para esse aprendiz? Se eu sou um empresário, eu posso buscar programas como esse para ter melhores aprendizes e favorecer. Então, às vezes, pequenas atitudes, né? A gente conseguir ter um espaço reflexivo para tentar olhar para aquilo que às vezes até dá medo na gente, né? A pobreza, o crime, a criminalidade, ela gera na gente uma insegurança. Outro dia eu conversava, angústia, enfim. outro dia eu conversava e uma pessoa falava: nossa, eu vou ter que ir em tal bairro em São Paulo e eu vou passar por essa comunidade. E é triste, né? Porque no fundo, assim, as pessoas não vivem naquela comunidade e daquela forma porque elas querem, né? Claro. Elas não tiveram dinheiro para rebocar a casa, por isso que os tijolos estão aparentes ali. Sim. E a gente conseguir se mover no sentido de tentar entender essa realidade e atuar é muito legal, porque é a transformação que a gente quer ver, né, do país, Sem dúvida. para os nossos filhos. E no fim é isso, né? Um mecanismo que tem que funcionar muito bem. É a família, em primeiro lugar, óbvio. Sempre a família é a base de tudo, eu sempre falo isso. Mas a família às vezes não é suficiente por inúmeros problemas, por inúmeros desafios, por inúmeras situações. E aí entra Estado e sociedade que tem que ajudar as famílias a darem suporte para os jovens, para as pessoas terem condições de dali para frente terem vidas mais dignas, e é muito isso, né? Esses projetos, eles visam a dignidade da pessoa humana mesmo. É a dignidade, porque todo mundo tem direito a viver dignamente. E o que a gente mais vê nesse país, infelizmente, são pessoas passando por extremos problemas financeiros, extremas dificuldades nesse sentido. Lu, esse assunto é Dá maravilhoso. pano para manga, né? E o projeto que você atua é maravilhoso. Você está de parabéns por essa sua jornada de educação e fazendo a sua parte na sociedade, né? Mas antes da gente encerrar, eu quero que você dê um bendito conselho. A gente tem um quadro que chama Bendito Conselho. E se você puder fazer uma reflexão final sobre tudo que a gente conversou, e dar um conselho para as famílias, para aqueles que estão nos ouvindo sobre tudo isso. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho, o que eu diria é... Eu acho que nem é um conselho, assim, talvez um pedido, uma sugestão, é que a gente possa olhar mais o jovem, enxergar mais o jovem, sabe? Porque a gente está rodeado deles, né? A gente começou o programa falando, 1/4 quase da nossa população são jovens de 15 a 29 anos. E esse jovem, ele
precisa desse olhar, né? Ele tem, seja o jovem, que a gente falou muito no programa de extrema vulnerabilidade, mas não só ele. Se a gente conseguir olhar para o jovem com um olhar generoso, né, com um olhar de acolhimento e tentar entender o que esse jovem precisa, se é no espaço profissional, como eu trouxe, né, talvez uma mentoria, talvez se aproximar desse jovem e apoiar, se é no espaço escolar, se é a gente conseguir se aproximar. Essa juventude é o futuro do país da gente, né? Não é nem o futuro, é o presente. É o que vai construir um país melhor. E nisso a gente se iguala, seja quem for, né? Todo mundo quer um país melhor. Seja para viver com mais conforto, seja para ter menos desigualdade. O que quer que seja, a gente quer um país melhor. E esse país melhor, talvez, grande parte do trabalho esteja relacionado com o jovem. Então, se a gente puder olhar para o jovem com mais carinho e trabalhar por ele, ajudá-lo nessa conquista, eu acho que a gente já vai fazer um grande bem. E se a gente considerar que muitos desses jovens, né, são jovens de extrema vulnerabilidade, são jovens negros, a gente olhar para as cotas, a gente se preocupar com isso, a gente garantir inclusão e equidade, a gente vai estar fazendo muito, muito mesmo. Sem dúvida, cada um fazendo sua parte. E as famílias mais favorecidas, elas têm uma atuação mais firme aí, como famílias mesmo, estruturadas, que podem dar essa condução de educação e profissionalização para os filhos. A gente sabe que os caminhos são mais, vou dizer, mais fáceis, porque não é fácil também a classe média se colocar no mercado de trabalho. Cada vez mais as metas são um desafio, cada vez mais precisa de qualificação. Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial, a gente tem a tecnologia tirando espaço, enfim, são inúmeras as questões da dificuldade de um jovem hoje em dia entrar no mercado de trabalho, mas obviamente as famílias de classe média têm mais possibilidade de atuar sozinhas nessa questão. Mas para aquelas famílias que não têm condições, o Estado e a sociedade precisam ter um olhar diferenciado e ajudar, como projetos que você lidera, como empresas. As empresas têm que abrir essa consciência de acolher esses jovens e dar uma condição digna para ele dali para frente, né? Se o conselho puder ser mais ousado, eu acho que seja esse, né? Que a gente, como empresário, como atuante em cargos de liderança, que a gente possa cumprir esse papel social e constitucional, né? De respeitar essas legislações e fazer isso bem feito, né? Então, não colocar o jovem aprendiz como cota ou escolher pagar a multa, e sim se comprometer com esse jovem que está entrando, seja ele da situação que ele venha, mas como uma oportunidade de trabalho mesmo, né? Que é a construção do país. Então, esse conselho é mais ousado, mas é um conselho direto e reto que também funciona. Com certeza, adorei. Se for ouvido por uma pessoa, já tá bom. Adorei. Lu, muito obrigada pela nossa conversa. Foi maravilhosa essa experiência que você pôde trazer para a gente, ilustrar como que a sociedade pode atuar em benefício da educação das crianças, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né? Maravilhoso. Parabéns pelo projeto e pela sua jornada com os jovens em geral, com a educação. Você com certeza está fazendo sua parte. E eu queria te agradecer também. Eu acho que esse é um espaço de transformação, né? Pautar esse tema num podcast, abrir espaço, espaço teu, espaço na tua agenda, coragem também, que nem sempre deve ser fácil. É muito maravilhoso, né? É um trabalho com propósito, depois do horário de trabalho, que vale muito a pena. Então, eu admiro muito também. Ah, Parabéns. Obrigada, Lu.
Muito obrigada. E eu fico muito feliz com você que nos acompanhou até aqui. Espero que esse episódio tenha trazido reflexões importantes para o seu núcleo familiar. Continue acompanhando o Bendita Família. Se inscrevam lá no YouTube, no Spotify, na Apple. A gente está nesses 3 canais, onde você preferir. Vai lá, ativa o sininho. Me siga nas redes sociais também, porque lá a gente informa os próximos convidados, os próximos temas. E assim a gente vai propagando esse conteúdo. Espero você no próximo episódio.